Hoje eu estou aqui com Natalina, também conhecida como Lina Costureira, que é uma das costureiras mais conhecidas da região. E a gente queria saber um pouco de como a senhora começou na costura, do seu histórico na costura. Com 12 anos, eu perdi pai e mãe. Aí fui morar com uma tia. E a minha tia, ela trabalhava com aquelas costuras que antigamente se chamava carregação. O pessoal costurava em casa e ela levava para a feira para vender. Naquele tempo não tinha fábricas, coisas igual hoje tem, né? Que a gente fabrica com máquinas assim, de todo tipo, como galoneira, ponto reto, overlock, era só uma máquina só. E aí o pessoal costurava para vender. Ela tinha duas filhas que já costuravam em casa. Então, quando eu fui para lá, eu fui observando elas costurar e fui vendo como costurar. Depois elas passaram a trabalhar numa fábrica que lá de Jiqué. Quando eu saí daqui, que eu fui morar em Jiqué, na casa da minha tia. Então lá as duas filhas dela trabalhavam numa fábrica. Uma trabalhava na Estrela e outra na Saci Pererê, que hoje não existe mais de Jiqué, que teve depois que os donos faleceram, uma coisa aí, essas fábricas fecharam. Existem outras lá, mas essa mesmo hoje não existe mais. Então uma era chefe de carregação, assim, de fiscalizar as costureiras. E a outra trabalhava como costureira na outra fábrica. Aí elas iam me passando o que elas sabiam em casa. Eu ficava costurando, aí ia fazendo alguma coisa. Aí a primeira camisa, ela disse, você vai cortar essa camisa e vai costurar. Me deu uma camisa para mim seguir e costurar. As primeiras camisas que eu fiz, as mangas ficou meio em pé, porque eu não fiz o corte normal. Aí ela disse, não, tá errado, tem que cortar outra. Aí eu fui tentando, né, cortar uma, cortar outra, e fui aprendendo. Aí no futuro eu comecei a cortar calça, comecei a cortar bermuda, comecei a cortar tudo. E aí fui fazendo. Aí a senhora passou uns anos lá, trabalhando lá, depois veio Aí fiquei lá muitos anos. Aí depois, aos 12 até os 14, eu aprendi com elas em casa. Com 15 anos eu fui para uma fábrica, trabalhar também. Aí comecei a trabalhar com 15 anos. Naquela época de menor trabalhava, né? Então, aí eu fui trabalhar na fábrica. Aí trabalhei até 79, quando eu me casei. Aí quando eu me casei, que eu vim para aqui. Aí aqui a senhora abriu sua fábrica. Quando eu vim para aqui, eu fiquei sem fazer nada, na verdade. Porque eu casei, aí cheguei aqui, o pessoal não tinha costureira, não tinha nada, o pessoal começou o comentário que eu costurava, e começaram a me procurar. Aí eu comecei a fazer um vestido para uma saia para outra, uma coisa para uma coisa para outra, aí comecei costurando. Aí fui aumentando o trabalho, né? E hoje eu tenho bastante cliente, graças a Deus, e trabalho mais assim, até por encomenda, né? Porque eu faço camisa gola polo, camisa gola careca, vários tipos de... Qualquer coisa eu topo fazer. Como foi que a senhora tinha a fábrica lá em cima, né? É a mesma daqui ou a senhora... Lá era um tipo de procedimento, aqui é outra... Lá era uma associação que estava fechada e as máquinas ficando tudo enferrujadas. Aí o pessoal que era da associação me pediu para mim ficar um tempo lá para dar manutenção às máquinas, porque estava tudo enferrujando. Aí eu cheguei e falei, olha, eu tenho as minhas. Para mim ir para lá, só se eu levar as minhas. Porque aí eu vou cuidar das dos outros e as minhas vai ficar enferrujando, né? Aí eu levei as minhas máquinas para lá e fiquei lá, assim, uns 8 anos nós ficamos lá. Aí eles colocou algumas meninas para ir trabalhando também. A gente não tinha salário nem de prefeitura e nem da associação. A gente cuidava das máquinas e a gente trabalhava para ganhar o nosso próprio dinheiro. Ninguém tinha dinheiro pago por ninguém, era a gente que tinha que conseguir. Aí ficamos bastante tempo trabalhando. Era eu, Carmélia, Leninha, Neide, tinha umas outras lá que de vez em quando ia fazer alguma coisa.
mas a gente não tinha salário de prefeitura e nem da associação. Aí a associação acabou, a senhora abriu seu ponto aqui. Aí depois ficou, eu quis fazer com essa associação, porque ficou lá o tempo todo, as máquinas até hoje tem lá, e aí disse, o que é que vamos fazer? Aí teve uma reunião lá, juntou o pessoal que era da associação que estava parada, era uma associação, porém estava parada. Aí reuniu com o pessoal da igreja, e aí passou para as irmãs. Hoje quem cuida lá é as irmãs. Ah, tá. Aí hoje eu acho que elas colocaram para funcionar como associação normal. Mas na época que eu estava lá, não era uma associação normal. Deixa eu Estava desativada. perguntar agora um pouco sobre a costura para a senhora. A senhora começou a trabalhar por ver as outras pessoas trabalhando, mas a senhora gosta de trabalhar na costura? A senhora tá Eu amo costurar. Eu gosto de dizer. No dia que eu fico sem fazer nada, para mim, eu estou ficando preguiçosa. Eu gosto de trabalhar, eu não gosto de ficar parada. E costura, para mim, o meu forte é costura. Gosto de fazer de tudo. O que é que a senhora mais gosta na costura? Assim? O que é que, vamos dizer assim, esquenta o seu coração na costura? Eu sou mais de trabalhar com malha. A malha que é mais meu forte. Eu gosto de fabricar camisas de malha. Apesar de ser um trabalho mais fácil e não tem tanta exigência como você trabalhar sob medida. Porque trabalhar sob medida é complicado. Você precisa ter bem prática mesmo para trabalhar sob medida. Aí eu trabalho sob medida, mas não sou muito de trabalhar sob medida. Eu gosto mais de trabalhar assim na questão de quantidade. Na produção? Na produção. Você me encomenda 50 camisas, 100 camisas, aí é comigo. Eu gosto de trabalhar mais assim. Tem algum trabalho assim que a senhora se orgulha muito de ter feito? O fardamento do município. Porque aqui as escolas, né, tem as escolas do lado de lá, do município de Brejões, há muito tempo que eu fabrico as fardas de lá. Aí tem a do Heraldo Tinoco, tem a do Ranulfo, a Alcina, a creche, a Ranulfo Cajaíba. Então eu fabrico fardamento para essas escolas todas. Aí pra gente é gratificante, né? Você vê assim, bastante criança vestida com as roupas que você fabricou, é bom. A gente se sente realizada, né? Eu vi que tem uma menina que trabalha aqui com a senhora. Que dica, que conselho a senhora daria para alguém que quisesse ingressar nessa carreira de costura? Minha filha, a juventude hoje, na verdade, não quer ser costureira. Todas que entram aqui, eu tento fazer o possível para ver se interessa por costurar, né? Essa daqui tá novata, ela por enquanto não porque tem poucos dias que ela tá aqui. Ela trabalha, ela vê mais assim, a parte de manchar uma costura, se precisar fazer alguma coisa, arrumação ela arruma, embalar as camisas, fazer as coisas, ela já faz tudo isso. Mas eu acho assim que ela não é assim voltada para dizer assim, não, eu quero costurar. Porque precisa ter dom, né? Porque se a pessoa gostar, aí é uma coisa, se não gostar também não adianta, não. É uma arte que tem que ter já uma precisa ter gostar daquilo. Porque se você não gostar, é complicado. Qual a perspectiva que a senhora vê assim da costura para a senhora aqui no Distrito Serrano? Porque hoje tem várias costureiras que estão também trabalhando, como por exemplo a professora Elane lá do outro lado, né? Elane, na verdade, ela trabalhou um pouco comigo. Foi? Porque na época que a gente fabricava lá em cima, ela trabalhava no Heraldo Tinoco e na época o diretor era o professor Cristiano, ele fazia muitos eventos na escola. E aí ele levava as coisas do evento para costurar e dizia, tu arruma uma menina daquela lá, que ali tem menina que dá para ir aprender para costurar. Aí ele foi colocando, né, às vezes era Elane, às vezes era outra, só que a Elane se empenhou mais. E hoje a Elane já costura, né? Então ela se interessou vendo eu fazendo e ajudando, e ela acabou também aprendendo.
Ela já trabalha, que ela agora já está fazendo bastante coisa. E como é que a senhora vê a perspectiva assim, da costura para a sua vida daqui para frente? Já são muitos anos de trabalho. Daqui para frente eu não tenho mais assim, interesse em aumentar mais a costura, nem fazer mais, porque já estou cansada. Eu comecei com 14 anos, ou com 12 anos, na verdade, e para trabalhar fora eu comecei com 15 anos. Hoje eu já estou com 65. Então, eu não posso dizer que é uma profissão ruim, não é. Você não falta nunca um dinheirinho na mão, isso é verdade. Quem é costureira só fica sem o dinheiro na mão se não se interessar. Porque se tiver interesse, quem não sabe fazer sob medida, mas hoje tem muito conserto, as pessoas procuram a gente para fazer aperto de calça, aperto de vestido, roupa em geral, né? E então é uma coisa que não falta dinheiro. Então, se for um trabalho assim que alguém que tenha já um certo dom para isso, querer ingressar, é uma boa profissão. É uma boa profissão, muito bom. E hoje em dia mesmo, em cidade grande, hoje em dia uma costureira de máquina de overlock e galoneira não ganha salário mínimo, ganha mais. Então, é uma boa. Quem quiser aprender o curso, eu já falei até para as meninas que estão trabalhando lá em cima, vocês falam com as irmãs, eu falei com a irmã outro dia aqui, para ela ver se ela consegue trazer de novo o Sinai, para dar um curso aqui igual deu a primeira vez. Porque aí fica muita gente aprendendo a trabalhar. E ver a possibilidade de colocar mais pessoas jovens. Ver se consegue jovens, né? Para fazer. Porque um curso de galoneira hoje, de overlock, é uma beleza. Você vai trabalhar lá fora, você chega ali em Feira de Santana, toda loja que tu passa, tá precisando de costureira. Overlock, galoneira, não sei o quê. Aí é uma boa pedida. Bem, eu agradeço a senhora, sua paciência e a sua participação nesse projeto. É um projeto que a gente a gente quer homenagear as costureiras, né, da região, falar um pouco, contar um pouco das histórias de vocês. Então, agradeço muito a senhora por ter aceitado e por ter participado. Não tem problema não estava assim preparada para fazer para dar essa resposta, mas foi o que aconteceu em minha vida, foi isso que eu te falei. Eu comecei a costurar a partir dos 12 anos. E aí, depois fui trabalhar na fábrica, aí fiquei trabalhando lá até me casar. E daí para cá não parei mais. E é uma coisa que a senhora gosta, né? É, que eu gosto. E também digo que as pessoas não fiquem com medo de enfrentar, não, porque quem é costureira dificilmente vai ficar sem ter um trocado na mão. É muito bom. Obrigada.